Porque as testemunhas de Jeová estão perdendo sua condição de religião em muitos países europeus. Nos últimos anos, as testemunhas de Jeová têm enfrentado um crescente número de desafios legais, políticos e sociais em diversos países europeus, resultando na perda da sua condição formal de religião em alguns desses locais. Embora as testemunhas de Jeová sejam reconhecidas como uma religião em muitos países ao redor do mundo, em algumas partes da Europa, sua classificação tem sido questionada, levando a uma revisão dos benefícios legais e dos direitos concedidos à organização. Esta situação gerou uma série de questionamentos sobre o papel das testemunhas de Jeová na sociedade moderna, sua interpretação da liberdade religiosa e as implicações dessas mudanças na sua estrutura global. Neste vídeo, vamos explorar os motivos pelos quais as testemunhas de Jeová estão perdendo sua condição de religião em alguns países da Europa, além de entender os fatores que contribuem para esse movimento e os desafios legais que têm levado a uma nova avaliação da organização em diversos contextos. Também discutiremos os aspectos jurídicos, sociais e culturais que estão moldando essa situação e o impacto disso para os seguidores e para a liberdade religiosa na Europa. Quem são as testemunhas de Jeová e como elas operam? As Testemunhas de Jeová são uma seita religiosa que surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos, sob a liderança de Charles Taze Russell. A organização é caracterizada por uma interpretação literal da Bíblia, que inclui uma visão apocalíptica de um futuro em que Deus, conhecido por Jeová, estabelecerá seu reino na terra. Eles acreditam que apenas os que seguem sua interpretação das Escrituras e as práticas determinadas pela liderança da organização serão salvos, e todos os outros, incluindo outros cristãos, estarão condenados. As testemunhas de Jeová são reconhecidas por sua disciplina rigorosa e pelas práticas que distinguem seus seguidores de outras religiões. Essas práticas incluem a recusa a celebrar datas comemorativas, como aniversários e feriados religiosos, o que é visto como um desrespeito a Deus, de acordo com sua interpretação bíblica. Além disso, as testemunhas de Jeová se destacam por sua proibição de participar de celebrações políticas ou militares, como desfiles nacionais e o serviço militar, e pela rejeição a transfusões de sangue, uma questão que gerou muitos debates jurídicos em todo o mundo. Outro ponto que caracteriza as testemunhas de Jeová é a sua estrutura organizacional centralizada e hierárquica, que é controlada pelo corpo governante. Este grupo de anciãos e líderes espirituais é responsável pela interpretação das Escrituras e pela elaboração de normas e diretrizes para a vida dos membros, com uma forte ênfase na obediência à liderança. Para muitos críticos, isso caracteriza a organização como altamente controladora e rígida em suas práticas, a definição de religião e os desafios legais na Europa. Em muitos países europeus, a definição legal de religião não é unânime e depende de uma série de fatores que envolvem o respeito aos direitos humanos, a liberdade de crença e a prática religiosa. A Constituição de muitos países garante a liberdade religiosa, mas em alguns casos, a maneira como uma organização religiosa se comporta pode ser vista como prejudicial aos direitos dos indivíduos, especialmente quando práticas como o controle psicológico e a exclusão social são implementadas. A partir dessa perspectiva, as testemunhas de Jeová têm sido alvo de questionamentos em vários países europeus, especialmente no que se refere ao reconhecimento oficial da organização como uma religião. Nos últimos anos, vários países europeus como França, Alemanha e Bélgica passaram a rever o status das testemunhas de Jeová
e a considerar suas práticas à luz de uma definição mais restrita de religião. A questão da liberdade religiosa versus direitos individuais. O reconhecimento de uma organização religiosa como uma religião legítima em muitos países da Europa confere a ela certos direitos legais, como isenções fiscais e proteção sob as leis de liberdade religiosa. Porém, quando as práticas de uma organização entram em conflito com outras leis fundamentais, como a proteção à saúde, a liberdade individual e a integridade psicológica, isso pode levar à revisão de sua classificação como religião. No caso das Testemunhas de Jeová, uma das principais áreas de conflito está relacionada ao tratamento de seus membros, especialmente em relação à prática de desassociação e à recusa a cuidados médicos. Em muitos países, os membros da religião são incentivados a evitar contato com pessoas que são consideradas pecadoras ou desassociadas, o que pode resultar em uma perda drástica de apoio social, familiar e comunitário. Além disso, a prática da recusa a transfusões de sangue tem sido uma das questões mais polêmicas e que envolvem o direito à vida. Em muitos países europeus, as autoridades têm sido pressionadas a intervir para proteger menores de idade e adultos, que, devido às suas crenças religiosas, se recusam a receber tratamento médico necessário. Em muitos casos, os tribunais tomaram decisões que favorecem a proteção da vida humana, em detrimento da liberdade religiosa, o que coloca em xeque a capacidade de a organização operar de acordo com sua doutrina, em situações onde os direitos fundamentais estão em jogo. A prática da exclusão e a desassociação. A desassociação é um dos elementos mais controversos da Organização das Testemunhas de Jeová. Quando um membro é considerado como violando as doutrinas da Igreja, ele pode ser excluído ou desassociado, e como resultado é cortado de todas as relações sociais com outros membros, incluindo amigos e familiares. Para muitos, isso é considerado uma forma de controle social e psicológico, que pode ter consequências devastadoras para os indivíduos afetados. Em alguns países da Europa, essa prática tem gerado preocupações sobre a saúde mental e o bem-estar dos membros desassociados. Organizações de direitos humanos argumentam que a desassociação pode ser vista como uma violação dos direitos individuais dos membros e que as autoridades precisam intervir para proteger aqueles que são afetados por essa prática. Em alguns casos, as Testemunhas de Jeová têm enfrentado ações judiciais relacionadas ao sofrimento emocional e psicológico causado pela exclusão social imposta pela organização. A reação dos governos europeus. Em muitos países, os governos têm sido chamados a reconsiderar o status das Testemunhas de Jeová como uma religião reconhecida com base em sua doutrina e práticas. Em países como a França e a Alemanha, as autoridades começaram a classificar as Testemunhas de Jeová como um movimento sectário, o que implica que a organização não goza das mesmas proteções legais que as religiões tradicionais. Essa mudança tem implicações sérias, incluindo o corte de benefícios fiscais e a limitação de sua liberdade de operar de maneira autônoma. Por exemplo, em 1997, a França incluiu as Testemunhas de Jeová em uma lista de seitas consideradas como perigosas para os direitos humanos, com base em práticas como a exclusão social e o controle psicológico sobre os membros. Embora a França tenha reafirmado a liberdade religiosa, as autoridades reconheceram que algumas práticas podem ter um impacto negativo sobre a saúde mental e o bem-estar social dos membros. A relação com a saúde pública e os direitos humanos. Em vários países, a prática das Testemunhas de Jeová em relação à recusa a transfusões de sangue tem gerado considerações sérias sobre a proteção da saúde pública.
A recusa a tratamentos médicos essenciais coloca os indivíduos, especialmente as crianças, em risco e tem levado a confrontos legais em tribunais de todo o mundo. Em países como o Reino Unido, por exemplo, os tribunais tomaram decisões em favor de menores de idade cujos pais eram testemunhas de Jeová, permitindo que os médicos realizassem transfusões de sangue para salvar vidas, mesmo sem o consentimento dos pais. Esse tipo de decisão é visto como uma forma de proteção dos direitos humanos e da saúde pública, contrastando com as práticas religiosas das testemunhas de Jeová. O futuro das testemunhas de Jeová na Europa. À medida que os desafios legais e sociais aumentam, o futuro das testemunhas de Jeová na Europa se torna cada vez mais incerto. Em alguns países, como na Alemanha, a organização perdeu sua condição de religião oficial e foi classificada como uma seita, o que impactou diretamente a forma como ela é tratada legalmente. Para muitos observadores, isso pode ser apenas o começo de uma mudança mais ampla nas abordagens governamentais para lidar com organizações religiosas que operam de forma autoritária e com práticas que são vistas como prejudiciais aos indivíduos. O debate sobre a posição das testemunhas de Jeová como uma religião legítima continua a se intensificar, com muitos questionando o papel de uma organização que, embora tenha milhões de seguidores, pratica comportamentos que podem ser considerados antiéticos aos valores de liberdade individual, saúde e bem-estar social. Em conclusão, podemos dizer que as testemunhas de Jeová enfrentam desafios significativos na Europa, onde estão perdendo sua condição de religião em muitos países. As práticas exclusivas da organização, como a desassociação, a recusa a tratamentos médicos essenciais e o controle psicológico sobre os membros, têm gerado preocupações sobre os direitos humanos e a proteção da saúde pública. Enquanto a liberdade religiosa continua sendo um direito fundamental em muitos países, as autoridades governamentais têm o dever de proteger os direitos dos indivíduos, especialmente quando suas crenças religiosas afetam negativamente a sua saúde e bem-estar. O futuro das testemunhas de Jeová na Europa dependerá de como a organização se adapta a essas novas pressões legais e sociais. Ao mesmo tempo, será necessário equilibrar a liberdade religiosa com a proteção dos direitos humanos, garantindo que as práticas religiosas não prejudiquem a integridade física e emocional dos indivíduos. O que você acha dessa situação? Os governos estão perseguindo as testemunhas de Jeová, ou essa ação é importante e justificada devido à proteção do indivíduo, especialmente as crianças? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo. Obrigado e até o próximo tema.